E aí, o que eu tenho agora, gente? Semana passada a gente começou a falar da agrometeorologia. Nós falamos um pouquinho da importância da agrometeorologia, né? Que é uma disciplina aí que ela se comunica com várias áreas aí da agronomia. Ela interfere em várias atividades agronômicas, em vários tratos culturais, em várias atividades em si, né? E aí a gente falou aqui dessa figurinha semana passada, em que nessa figurinha aí eu comentei com vocês que a agrometeorologia, ou meteorologia agrícola, ou climatologia agrícola, são todos sinônimos aí, ela é aplicada no planejamento agrícola e na tomada de decisões das atividades agrícolas. Planejamento agrícola é que você trabalha com os elementos meteorológicos para se planejar da melhor maneira possível, seja para a época de plantio, seja para a época de colheita, seja para fazer um zoneamento agrícola de aptidão, se a área é apta ou não para aquela cultura que você quer implantar. Ou seja, você vai se planejar levando em consideração as condições meteorológicas, porque essas condições interferem numa série de atividades agrícolas e pecuárias. E aí a gente citou na aula passada, as condições de tempo e clima interferem na fisiologia, interferem na fitopatologia e entomologia, interferem na irrigação, interferem na conservação e preparo do solo, interferem na produção vegetal, na produção animal, nas construções rurais. São exemplos de áreas da agrícola, áreas, né, agrícolas aí que são afetadas pelas essas condições meteorológicas aí. Cabe a nós o que, então? Entender o comportamento desses elementos e tomar decisões mais assertivas de acordo com o comportamento desses elementos, ou seja, tomada de decisões baseadas em informações que você tem, ou até mesmo se planejar com antecedência de acordo com essas mesmas informações, né? E aí, como a gente utiliza a agrometeorologia para o planejamento agrícola e para a tomada de decisões, nós já falamos isso também na aula passada. Planejamento agrícola basicamente antecede a execução de uma atividade e é baseada principalmente nas condições de clima. Quando eu falo de clima, gente, eu estou falando das condições atmosféricas por uma série histórica, né? O clima de uma região, o clima de um local é definido a partir do que nós chamamos aí de normal climatológica, que é um período de observações de aí, no mínimo 30 anos, que vai nos dar uma média do comportamento desses elementos meteorológicos nesse intervalo de tempo. Então pode ser que hoje está calor, porque hoje está frio, mas na média hoje seria um dia quente, mas hoje está frio. Hoje está frio porque o tempo hoje está frio, mas o clima na média hoje seria quente. E o clima, ele serve para justamente nos organizarmos aí no planejamento agrícola. Porque você define estações secas, estações úmidas, você consegue definir e se planejar para o período chuvoso coincidir com o período de desenvolvimento da cultura, que ela necessita de maior quantidade de água. Você consegue se planejar para que o período da colheita coincida com o período de seca, justamente para que as atividades de colheita não sejam prejudicadas, né? A umidade do solo, a umidade do grão, por exemplo, esteja em condições ideais e em ponto de colheita. Tudo isso aí é baseado no estudo do clima, ou seja, baseado no meu planejamento agrícola. E entre outras aplicações, a gente consegue fazer atividades bem interessantes, que é fazer os chamados zoneamentos agroecológicos, agroclimáticos aí, na verdade, em que você consegue definir regiões aptas, regiões não aptas ou regiões restritas a certas culturas, a certas épocas de plantio, justamente a partir do estudo do clima numa região, em que você consegue definir a aptidão agrícola dessa mesma região. Nós terminamos a aula passada com essa figurinha, em que eu mostrei para vocês aí exemplos de zoneamentos agrícolas, em que você tem, para o estado do Paraná, né, um mapa pelo qual tem aí o zoneamento agrícola com período de recomendação do período de semeadura para o estado do Rio Grande do Sul, né? Paraná é o outro. E aí você tem intervalos de tempos diferentes, que tem datas diferentes que é recomendado para a semeadura.
Para chegar num estudo desse, você precisa conhecer das necessidades edafoclimáticas da cultura, que nesse exemplo aqui é a cevada, e aí você faz um zoneamento, utiliza lá as técnicas de geoprocessamento e consegue delimitar zonas, áreas aptas ou não e períodos ideais para a semeadura. A mesma coisa do mapinha do lado, que é para a cultura do feijão, em que você fez um planejamento agrícola, tem-se um planejamento do Estado com o período ideal para a semeadura do feijão, né, feijão da água, de acordo com diferentes épocas do ano. E aí, dependendo da região, você pode plantar numa determinada época, dependendo da região, em outra época, justamente para, entre outras questões aí sanitárias, justamente também para tirar melhor proveito das condições do clima de cada região aí, né? Mas eu falei para vocês também que a agrometeorologia, além de interferir lá naquela série de áreas, seja lá na irrigação, no manejo do sistema de irrigação, seja no preparo de solo devido à umidade de solo, seja nas construções rurais devido ao bem-estar animal, por exemplo, a ambiência animal e variáveis agrometeorológicos, seja no desenvolvimento da planta, lá, a fisiologia da planta com a quantidade de radiação que vai receber, a temperatura do ar, ou seja, tudo isso vai interferir no desenvolvimento da planta e uma série de outras coisas que a gente já falou. Nós também temos as tomadas de decisões que podem ser feitas a partir das condições meteorológicas. E aí, diferente do clima, que a gente utiliza o clima para planejar, né, uma atividade, nós utilizamos as informações de tempo para tomar decisões. Professor, mas não é tudo a mesma coisa? Não. Primeiro grande conceito que a gente tem que ficar aqui e que tem que ficar na cabeça de vocês é que tempo é diferente de clima. Clima é uma condição média, né? Uma série histórica definida por uma normal climatológica, ou seja, uma série de observações de 30 anos que define o clima de um local. O tempo é as condições de momento, as condições de agora. Será que hoje, amanhã, por exemplo, amanhã de manhã, eu posso fazer uma aplicação de herbicida lá no campo? Para saber se você pode fazer a aplicação, entre outros fatores, você tem que levar em consideração a velocidade do vento, você tem que levar em consideração a temperatura do ar, tem que levar em consideração a umidade. São variáveis meteorológicas. Mas você precisa saber qual é a velocidade do vento amanhã cedo. Você precisa saber qual é a temperatura média do ar amanhã cedo. Você precisa saber qual é a umidade amanhã. E não qual é a média da temperatura, qual é a média do vento e qual é a média da umidade. Então, para tomar decisão de um trato cultural de uma determinada atividade, eu levo em consideração as condições de tempo. Outro exemplo muito comum, irrigação. Para saber a quantidade de água que você precisa aplicar num determinado dia, você precisa saber da evapotranspiração daquele dia ou de um período curto, lá de uma semana, de 15 dias, por exemplo, de 10 dias. Mas isso são condições de momento daquele dia, por isso são condições de tempo. Então, as condições de tempo são utilizadas para tomar decisões aí, né? Ou seja, eu preciso conhecer essas condições atmosféricas, preciso conhecer essas variáveis para tomar decisões mais assertivas possível e não depender da sorte. Exemplos que nós temos aí de tomadas de decisões baseadas nas condições de tempo. A irrigação. Para fazer a irrigação, a gente precisa de um elemento meteorológico chamado de evapotranspiração e também de um balanço entre o volume de água que entra no meu solo e o volume de água que sai, um balanço hídrico, ou seja, o volume de chuva, a água disponível para a planta e a água que não está disponível, para saber quanto irrigar. Lembrando que, até comentei isso com vocês, irrigar é diferente de molhar. Provavelmente, quando vocês estudarem lá com a professora Ana Cláudia Irrigação, ela vai dar bastante ênfase nisso com vocês. A irrigação, você disponibiliza a quantidade de água o mais exato possível que a planta precisa. E para disponibilizar essa quantidade de água de maneira mais exata possível, você precisa saber quanta de água a planta perdeu, ou seja, quanto teve de evapotranspiração. Também quanto de água que tem no solo. E isso a gente faz a partir do cálculo de evapotranspiração, determinação de balanço hídrico, que é a agrometeorologia. Na pulverização agrícola, por exemplo, eu já comecei a comentar com vocês,
Dentro da pulverização agrícola, a gente tem aí também que as condições de chuvas, né, não pode ter chuvas, né, para logo depois de uma aplicação, justamente porque a chuva reduz a eficiência, então você tem que planejar uma aplicação durante um período que você tenha quase certeza que não vai chover. E aí, para isso, você tem que também saber do planejamento, né? Período seco, período chuvoso, mas principalmente exige para uma pulverização agrícola tempo seco e com pouco vento, né? Justamente para diminuir os efeitos de deriva e a aplicação ser mais eficiente e também reduzir aí riscos de contaminação do solo e riscos ambientais aí, né? O preparo do solo. Talvez isso aí muita gente nem utiliza, mas é importante. A umidade do solo ali, a capacidade de campo, né, do solo, tem que estar ali entre 40% e 90%. Porque quando o solo está, por exemplo, muito seco, vai acontecer a desestruturação do solo, das partículas ali, né? Ela vai perder sua estrutura. Quando o solo está muito úmido, o solo vai compactar. Solo compactado provoca impedimento ao crescimento radicular da planta, ou seja, a raiz não vai se desenvolver bem. A raiz não se desenvolve bem, a cultura não se desenvolve bem. A cultura não se desenvolve bem, ela não absorve água em quantidade suficiente. Ela não absorve água em quantidade suficiente, ela não vai ter a mesma produtividade da mesma cultura em uma região, um local que não está compactado. Ou seja, uma série de fatores aí que estão interferindo lá no final. No produtor, né, na verdade, ele não quer saber se o solo está compactado, ele quer saber da produtividade, do ganho, do lucro. Mas se tiver compactado, o lucro diminui. Se o crescimento radicular for muito baixo, você perde lá, pode até perder ali dinheiro, né? O lucro seu diminui, pode chegar a ter prejuízo. E tudo isso você pode prever, você pode tomar decisões baseadas nos elementos meteorológicos para reduzir esses riscos aí que acontecem na agricultura, né? Tem aí a semeadura, né? No que diz respeito à semeadura, também eu tenho que ter umidade e água no solo para garantir a germinação. Tem a colheita, que também o ideal é que a colheita seja aí feita durante um período de seca, justamente porque períodos chuvosos atrapalham a entrada de máquinas, aumenta a umidade do meu produto, né? E aumenta o custo também com secagem desse grão, principalmente quando eu falo de grãos. Ou seja, são exemplos que a gente tem aqui de tomadas de decisões baseadas em elementos meteorológicos. É baseado no estudo da temperatura, é baseado no estudo da radiação, é baseado no estudo do vento, é baseado no estudo da chuva, distribuição, época, quantidade de chuva, é baseado na evapotranspiração. Todos os elementos meteorológicos que a gente vai estudar aqui para nos auxiliar no planejamento agrícola e nas tomadas de decisões quando eu estou lá no campo, tá? E aí o que nós temos? Reforçando aqui com vocês, o que eu chamo já um conceito agora mais fixo, aí, um conceito mais formal. O que eu chamo de meteorologia, eu estou me referindo aí para vocês no que diz respeito ao estudo do tempo. Ou seja, as condições de momento, as condições instantâneas desses elementos meteorológicos que eu estou falando para você. Qual é a temperatura hoje, qual foi a temperatura dessa semana, qual é a umidade relativa do ar, qual foi a evapotranspiração da minha cultura, qual é a velocidade do vento hoje, amanhã, nessa semana, nesses 15 dias aí. Isso são condições de tempo associados à meteorologia agrícola. Já o que eu chamo de climatologia é o estudo do clima. Lembra que eu falei para vocês? O clima ele está associado às condições de uma série histórica da minha normal climatológica, que é uma série de observações dos meus elementos meteorológicos por um período aí de 30 anos que define o clima de uma região e de um local como um todo. Então, para vocês não esquecerem, nós temos que tempo e clima, né? Que gráfico é esse aí, professor? Pelo amor de Deus. Isso aqui é como se fosse, cada linha dessa aí tem um monte de cores aí. Cada linha dessa é, por exemplo, a medição de uma estação meteorológica da temperatura média do ar ao longo de um dia do ano. Então aqui, ó, no eixo X, no dia 1º de janeiro, num determinado ano, eu medi que a temperatura foi 26 graus.
No dia 1º de janeiro, 5 anos depois, eu medi que a temperatura foi ali 23 graus, 22,5. Já no dia 1º de janeiro, no último ano agora, eu medi que a temperatura foi 17 graus, por exemplo, 18 graus. Ou seja, eu medi ao longo de todos os dias do ano a temperatura e eu observei que todos os dias deu uma temperatura diferente. Isso é condição de tempo, pessoal, que é isso que está falando aqui, ó. O tempo é como se apresenta a atmosfera em um determinado instante, em um determinado local. A atmosfera, porque a gente vai ver aqui hoje que os fenômenos meteorológicos acontecem dentro da nossa atmosfera. A camada gasosa que envolve a Terra. Inclusive, nós separamos a atmosfera em camadas. E aí nós temos a camada que acontece os fenômenos meteorológicos de interesse agrícola, por exemplo. Ou seja, as condições de tempo vão variar de um dia para o outro, de uma hora para outra, de uma semana para outra, de 10 em 10 dias, de 30 em 30 dias que seja. Porém, se eu pego todos esses valores que eu observei aqui, ó, vamos falar que nós fizemos 30 anos de observação, rigorosamente, todos os dias, nos últimos 30 anos. Eu não tinha mais nada para fazer na minha vida, então todo dia eu medi temperatura do ar nos meus últimos 30 anos aí. Eu fiz isso pelos 30 anos, e aí eu cheguei num valor médio. E aí, em média, esse comportamento da temperatura média do ar gera essa curva aqui, ó, que eu estou destacando para vocês em preto. Em média, no dia 1º de janeiro, a temperatura em média vai ser não 26 graus, nem 21, nem 18. Em média, essa temperatura ela vai ser aí 22 graus, mais ou menos, sei lá. Porém, vai ter dias que a temperatura vai ser mais alta, vai ter dias que a temperatura vai ser mais baixa. Mas a média, que eu estou destacando aqui para vocês, define o clima dessa região que eu fiz aqui o estudo. E aí o clima é o comportamento médio dos elementos meteorológicos na atmosfera, né? Dessas variáveis meteorológicas que a gente está falando aí, tá bom? Ilustrando aí para vocês, inclusive esse gráfico aí é um comportamento bem semelhante com o que acontece em Goiás. Se vocês observarem aqui o gráfico, vamos destacar aqui nesse gráfico apenas a linha da média. Tem a temperatura média ao longo dos 30 anos, mas tem aí também a temperatura máxima e mínima ao longo desse tempo. Estou falando para vocês temperatura, mas eu poderia usar qualquer outra variável, tá, gente? Eu poderia usar aí radiação, o vento e assim por diante. Olha o que a gente observa aqui, ó. Durante esses 3 meses aqui, ó, que eu estou destacando para vocês, janeiro, fevereiro e março, nós estamos aí num período em que a temperatura está mais alta. Nós estamos aí, inclusive, num período de janeiro, fevereiro e março, que se eu olho para o gráfico, é praticamente os períodos mais altas temperaturas no ano. Nós estamos num período do verão. A gente vai ver que as estações do ano estão diretamente associadas às nossas épocas do ano, os meses, às nossas datas. Depois, a partir de março, a gente tem aqui, ó, abril a temperatura começa a diminuir, maio, junho. Em junho começa o nosso inverno, por exemplo. E aí as temperaturas são menores. Além disso, nós temos uma característica bem marcante aqui para nós no estado de Goiás. Nós temos um período seco, né, o nosso período de seca, nós estamos aí há não sei quanto tempo sem chuva, né? Eu mesmo não me lembro a última vez que choveu por aqui. Esse período seco nosso aqui, ele começa a acontecer no nosso período de inverno, né? Então, nós temos um período de baixas temperaturas e secos. Então, a partir de abril, aí, mais ou menos, as temperaturas são menores, porém, não chove aqui na nossa região, né? Nosso período de seca. Depois a gente tem um período que as temperaturas são mais altas, porém chove mais. Ou seja, um período chuvoso, de outubro mais ou menos aí para frente, né? Porém as temperaturas são mais elevadas.
é característico da nossa região esse comportamento. Um período seco, na verdade, a gente até costuma dizer que em Goiás, Centro-Oeste aí, nós temos, na verdade, duas estações, uma estação seca e uma estação chuvosa. Não que não exista primavera, verão, outono e inverno, mas é bem nítido essas duas estações para nós aí. Isso tendo como exemplo aí apenas, né, a temperatura como variável, mas qualquer outra variável a gente observa comportamentos semelhantes aí. Isso é condição de tempo, gente. Eu sei que, em média, no mês de junho, é seco e a temperatura e vai fazer frio. Em média, em julho, é seco e vai fazer frio. Mas vai ter um ano que vai fazer menos frio que o outro, vai ter um ano que vai fazer mais frio que o outro. Não vamos muito longe. Nós estamos agora em agosto, pelo menos aqui em Anápolis, há poucos dias estava fazendo um frio pra caramba. No período de agosto, em média, a temperatura já está aumentando. Em média, ou seja, o clima da região era para ter esse comportamento. Mas a gente observou, pelo menos por aqui, que a temperatura estava bem mais fria, né? O tempo estava bem seco, umidade bem baixa aí nesse período nosso aí, né? Isso é clima. O tempo é a nossa condição de agora. E aí o que que nós temos? Eu tenho aqui a nossa atmosfera. Todo e qualquer fenômeno meteorológico acontece dentro da nossa atmosfera. E dentro da atmosfera, que é a camada gasosa que envolve a Terra, nós separamos a atmosfera em algumas camadas. Principalmente porque o comportamento dessas variáveis que eu tanto falo para vocês vai mudar de acordo com a camada, de acordo com a altitude. A camada de interesse nossa, que é onde acontece os fenômenos meteorológicos de importância agrícola, é essa camada aqui, ó, a nossa troposfera. Na nossa troposfera, eu vou dar o exemplo para vocês aqui da temperatura. O que a gente observa? Regiões mais altas tendem a ter temperaturas mais baixas. Quando a gente está em sala, eu dou exatamente esse exemplo. Em Anápolis é mais frio do que aí em Goianésia, para quem está em Goianésia. A altitude de Anápolis é em torno, em média, mais de 1.000 metros acima do nível médio dos mares. Já Goianésia está ali, em média, em torno de 650 metros acima do nível médio dos mares. Talvez alguém já foi, mas vendo na televisão tenho certeza que alguém já viu. O Monte Everest, o lugar mais alto aí que tem na Terra, né? O Monte Everest ele tem aproximadamente 9.000 metros de altitude lá no seu pico. Por que que lá no pico do Monte Everest ou de outras montanhas que são consideradas aí altas, né? O pessoal faz aí escaladas, inclusive, tá nevando, tá sempre frio, porque quanto maior a altitude, menor a temperatura, menor a pressão atmosférica, ou seja, o ar é mais rarefeito, você tem mais dificuldade para respirar. Ou seja, essa camada aí, troposfera, é onde acontecem os fenômenos meteorológicos de nosso interesse, é onde acontece a maior parte das previsões climáticas aí, as previsões meteorológicas também. Mas a nossa atmosfera, ela não se atém apenas à troposfera. Nós temos aí a estratosfera, que é uma outra camada logo acima da troposfera. Essa estratosfera é onde está aí a nossa famosa camada de ozônio, que é onde você tem lá gases que vão reter a radiação ultravioleta, né? E é toda aquela história, aquela conversa do efeito estufa. E aí depois, logo acima, nós temos aí também a mesosfera, que é uma camada um pouco mais alta. Quando você estuda meteorologia como um todo, não a agrometeorologia, a meteorologia agrícola, você estuda os fenômenos meteorológicos em todas essas camadas aqui, seja na troposfera, seja na estratosfera, seja na mesosfera, seja na exosfera, porque em todas as camadas da atmosfera ocorrem fenômenos meteorológicos que são importantes aí para caracterizar o clima, para compreender o comportamento dessas variáveis aí para nós, né? Entretanto,
gravem isso aí, né, de interesse agrícola, a camada importante aí para estudo das variáveis meteorológicas de interesse agrícola e de previsão de tempo também, se restringe aí à nossa troposfera, tá bom? Título de curiosidade, eu falei para vocês que a nossa atmosfera é uma camada gasosa que envolve a Terra. Entre os gases que estão na atmosfera, em torno de 78% dos gases é o nitrogênio, essencial aí para as plantas, né? Essencial aí. Temos aí o oxigênio, essencial para nós também, né? Todos os seres vivos. Temos o ar, que é o nosso vapor d'água, né? O ar na forma de vapor ou em seus outros estados. Olha que interessante. Mais de 99% aí, 98% dos gases na atmosfera são compostos de nitrogênio e oxigênio. Aí tem os outros gases lá, né? O dióxido de carbono, o nosso famoso CO2, que tanto se fala aí dos efeitos estufa. Tem aí o gás hélio e uma série de outros gases, né? Título de curiosidade, por exemplo, tem aí, ó, o oxigênio está diretamente associado à manutenção da vida, através do processo fisiológico da respiração. Desculpem. O dióxido de carbono, o CO2, ele é utilizado pelos vegetais nos processos fotossintéticos, né, pela planta, pela vegetação. O dióxido de carbono, ele apresenta a capacidade de absorver raios infravermelhos, retendo com isso calor, é o famoso efeito estufa. Por isso que se fala tanto do efeito estufa, né, porque o CO2 ele fica aí na nossa troposfera e aí ele consegue reter esses raios infravermelhos que vai aumentar a temperatura de um local. Não vou entrar aqui a fundo no assunto, mas tem linhas de pesquisadores, tem linhas aí de cientistas que defendem que não existe efeito estufa. Na verdade, esses efeitos estufas, eles são locais. Então, por exemplo, locais que têm maior emissão de CO2, a temperatura daquele local é mais quente, mas por outro lado, locais que têm mais vegetação, menos emissão de CO2, tendem a ter temperaturas menores. E isso não interfere no clima como um todo. Por outro lado, tem aí pesquisadores também renomados que defendem que o efeito estufa vai mudar o clima aí no mundo em alguns anos, né? Enfim, né, nós temos aí os gases, né, que compõem a atmosfera, o oxigênio, o dióxido de carbono, que a gente tanto ouve falar, o vapor d'água, que ele é encontrado aí na atmosfera, seja na forma de vapor, seja nas outras formas, né, forma líquida, forma gasosa e assim por diante. Ele pode variar aí até 4%, né, em volume, o seu teor encontrado aí na atmosfera. Aqui o que eu comentei com vocês, né? A troposfera, ela corresponde, pessoal, à camada pelo qual acontecem os principais fenômenos meteorológicos. Então, a troposfera ocorre os principais fenômenos meteorológicos. Exemplos: formação de nuvens, chuvas, furacões, tempestades e assim por diante. Então, é importante estudar a troposfera porque é nela que acontecem, inclusive, os fenômenos meteorológicos de importância e de interesse agrícola. Compreender, conseguir mensurar qual é a temperatura do ar na troposfera, conseguir mensurar qual é o período que vai chover, a quantidade de chuva, a formação de nuvens e tudo isso, né? Um comportamento interessante da troposfera, correlacionando isso aí de maneira direta com a temperatura. Eu já comentei com vocês, mas a medida pela qual eu vou aumentando a temperatura do ar, ou aumentando a altitude, na verdade, quanto mais alto é o local, o que vai acontecer com a minha temperatura na troposfera? Ela tende a se diminuir. A troposfera ela tem um limite de 10 mil metros de altitude, ou seja, 10 quilômetros. Acima aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o marco zero, mas acima ali mais ou menos no meio, né, de 5 mil metros de altitude, mais ou menos, 5 e pouco,
já começa a ter temperaturas negativas, né? Então, talvez até um pouquinho menos. Nosso gráfico aqui não está em escala, então a gente não consegue ver aí com exatidão onde que a temperatura passa a ser zero. E é algo que a gente observa no dia a dia. Você vai para uma região que é mais alta, está mais frio. Você volta para uma região que é mais baixa, está mais quente. Inclusive, Goianésia, a gente vê isso bem, né? Na estratosfera, igual eu comentei com vocês, tem ali gases, né, que absorvem a radiação ultravioleta, principalmente o ozônio, né, que está ali responsável por absorver essa radiação ultravioleta e a famosa camada de ozônio que a gente tem aí. E aí, o que são esses elementos meteorológicos que eu tanto falo aí com vocês, pessoal? Os elementos meteorológicos são as variáveis que vão caracterizar esse estado da atmosfera. Então, que variáveis são essas? As principais: temperatura, umidade, pressão atmosférica, velocidade e direção de ventos. Eu vi que faltou um aí agora, hein? Precipitação, radiação. Faltou colocar aí para vocês a evapotranspiração, que para nós aqui na agricultura é importantíssimo, para o manejo de irrigação também é importantíssimo. Mas enfim, toda e qualquer variável que caracteriza o estado da atmosfera é considerado um elemento climático, é considerado um elemento meteorológico. Lembrando que esses elementos, ou seja, essas variáveis, elas podem ser observadas pontualmente, né, em uma condição de momento, igual agora. Se vocês tiverem aí, por exemplo, um termômetro, ou melhor, o celular, e abrir aí um widget aí no celular de vocês, se for Android, por exemplo, ele vai te dar a temperatura. Ou se você abrir a internet para ver qual que é a temperatura hoje, ele vai te dar a temperatura de hoje, ou seja, condição de tempo. Porém, esses mesmos elementos definem o clima de uma região. Desde que eu observe, por exemplo, a temperatura pelos últimos 30 anos, desde que eu observe a radiação solar dos últimos 30 anos, qual foi o regime de chuvas, o comportamento de chuvas, ou seja, precipitação nos últimos 30 anos. Tudo isso também, desde que você tenha uma série de observações, definem o clima de uma região. Ou melhor dizendo, definem o estado da atmosfera de uma região. Então, quando a gente fala aí de chuva, nós estamos falando de fenômenos que acontecem na atmosfera, lá naquela lavoura de soja. Quando eu falo aí de ventos, eu estou falando de fenômenos atmosféricos que acontecem lá no lugar que eu estou fazendo a aplicação de herbicidas, por exemplo. Todas variáveis, inclusive, que nós vamos estudar elas aqui. A gente vai estudar temperatura, nós vamos estudar umidade, vamos falar um pouquinho sobre pressão atmosférica, vamos estudar sobre ventos, vamos estudar precipitação, vamos estudar radiação solar e vamos estudar evapotranspiração aí, tá bom? Beleza, se eu sei que os elementos meteorológicos, os elementos climáticos caracterizam o nosso estado da atmosfera, ou seja, de acordo com as variáveis que a gente mensura e inclusive utiliza para a tomada de decisão e planejamento agrícola, os fatores climáticos, os fatores meteorológicos, são aquelas variáveis que vão condicionar, ou seja, que vão alterar o comportamento dos meus elementos meteorológicos, do estado da minha atmosfera. Um fator climático que eu estou falando com vocês aí desde o começo da aula, a altitude. A altitude é um fator, ou seja, é uma variável que vai interferir na temperatura. A altitude é uma variável que vai interferir na pressão atmosférica, ou seja, é um fator climático, é um fator meteorológico, porque dependendo da altitude, o comportamento dos meus elementos vai mudar. Em média, o que nós temos aí? Dependendo da literatura que vocês olharem, vai mudar um pouquinho, mas em média, nós temos uma diminuição de 1 grau na temperatura do ar a cada 180 metros que você aumenta de altitude, né? Para facilitar a nossa vida aí, vamos arredondar para 200. Em média, Goianésia está a 650 metros. E em média, Anápolis, vou jogar aqui para 1050. Isso vai variar um pouquinho de local para local, né? Eu estou falando uma média. Mas eu estou falando uma média que de 650 para 1050 vai estar 400 metros aí de altitude diferentes. Se eu arredondo esses 180 aqui para 200, em média, Anápolis estaria 2 graus
com a temperatura em torno de 2 graus a menor do que em Goianésia, por exemplo, porque a altitude vai interferir na temperatura. A figurinha aqui mostra isso, olha lá, uma região quase ao nível médio dos mares, região de Santos, temperatura de 22 graus, a região ali em torno de 1.000 metros acima do nível médio do 1.700, em torno de 18 graus. A variável é a mesma, o meu elemento meteorológico é o mesmo, temperatura do ar, porém ela vai se comportar de maneira diferente de acordo com a altitude. E outros fatores que interferem aí? Alguns fatores geográficos interferem bastante. Eu já comentei com vocês a altitude. Outro fator, a latitude. Lembra que a gente comentava lá no semestre passado no GEO sobre a tal da coordenada geográfica? E nessa coordenada geográfica nós temos lá a coordenada de latitude, que define a sua localização em relação à linha do Equador, variando de 0 até 90 graus a norte ou 0 a 90 graus ao sul. Lembrando que uma coordenada é latitude e longitude, né? Ou longitude e latitude. Porém, a latitude é uma variável que está diretamente associada ao comportamento dos meus elementos meteorológicos. As regiões que estão mais próximas da linha do Equador, elas recebem maior quantidade de radiação solar. Por consequência, você tem ali fenômenos, né, elementos meteorológicos mais intensos. A intensidade de radiação solar é maior, a temperatura do ar normalmente vai ter maiores temperaturas, maiores intensidades. Os fenômenos, os elementos meteorológicos acontecem com maior ou menor intensidade, dependendo da localização geográfica. Inclusive é por isso que as regiões de polo, quando a gente tem aí polo norte, polo sul, você tem lá praticamente o ano inteiro de geleira, praticamente metade do ano de dia, ou seja, não tem noite por quase 6 meses ao longo do ano, e a outra metade do ano praticamente quase todo tendo noite. Porque esses fenômenos meteorológicos acontecem com menor intensidade nos polos, né? Recebe menor quantidade de radiação, recebe menor temperatura, e aí tem-se aí a coordenada, a localização, na verdade, para ser mais específica, a latitude, influenciando nesses elementos aí. Outras variáveis, gente. A oceanalidade e as correntes oceânicas também afetam principalmente o clima, o comportamento do tempo das regiões. A gente talvez não vê isso com tanta intensidade como cidades litorâneas, mas os oceanos interferem de maneira significativa no comportamento aí do nosso clima, nos nossos elementos meteorológicos, no nosso tempo. Tanto que tem aí fenômenos que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar lá no colégio. El Niño e Laninha, que, entre outras coisas, são afetados justamente devido ao aquecimento e o resfriamento das águas oceânicas aí, né? E, entre outras coisas, as correntes oceânicas. Enfim, o que eu quero que fique aí para vocês, por enquanto, que elementos meteorológicos são as variáveis que vão caracterizar o meu estado da atmosfera, as variáveis que a gente estuda para planejamento agrícola e para tomada de decisão, por exemplo. Já fatores meteorológicos, fatores climáticos, são as variáveis que vão interferir no comportamento dos meus elementos. Entre esses fatores, principalmente a altitude, a altura nossa em relação ao nível médio dos mares, a latitude, nossa localização em termos da linha do Equador, e as correntes oceânicas, a oceanalidade aí, tá? E para fechar o nosso assunto de hoje, nós vamos falar aqui como que é a escala dos fenômenos atmosféricos, em que escala eles acontecem e como que é feito os estudos desses fenômenos de acordo com a escala. Ou seja, de acordo com a abrangência do seu estudo aí, né? Nós temos as escalas macro, meso e microescala. No que diz respeito à macroescala, nós estamos estudando, ou estuda-se aí, os fenômenos meteorológicos que acontecem dentro de uma região como um todo. Então, qual que é o clima do Brasil? Isso é uma macroescala.
Você está analisando o comportamento desses elementos meteorológicos para toda a extensão territorial do Brasil. Como que se comporta a distribuição de chuvas no estado de Goiás? É uma macroescala, porque você está analisando o estado como um todo e não uma fazenda, por exemplo. Por isso é considerado macroescala e aí, inclusive, é objeto de estudo para essas previsões de tempo, para planejamento agrícola também, né, de certa forma, porque as previsões de tempos interferem no planejamento e tomada de decisões, mas na macroescala a gente estuda grandes regiões. Na mesoescala, eu estou falando do comportamento desses elementos meteorológicos de acordo com a topografia do terreno, de acordo com o relevo. Assim como a altitude interfere, assim como a localização nossa em relação à linha do Equador, ou seja, a latitude interfere, assim como o oceano interfere nesses elementos, nesses fenômenos meteorológicos, nesses fenômenos atmosféricos, o relevo de um local também interfere. Só para vocês terem noção da importância dessa escala, desse estudo, nossa tomada de decisão, nosso planejamento agrícola tem que ser feito com bastante cuidado. Porque, por exemplo, se você está lá implantando na sua região frutíferas, por exemplo, tem frutíferas que gostam de temperatura baixa, ou seja, clima frio. E dependendo do local que você implantar, você pode favorecer o acúmulo de ar frio ou você pode desfavorecer o acúmulo de ar frio. Regiões de baixadas, ou seja, regiões mais baixas no terreno, favorecem acúmulo de ar frio, ou seja, mais indicadas para culturas que precisam e gostam de frio, principalmente frutíferas, algumas aí de clima temperado, por exemplo. Já se você tem culturas que não gostam de frio, inclusive pode até atrapalhar o desenvolvimento, a produtividade, você tem que evitar essas baixadas, porque essas regiões de baixadas aí, elas, por favorecer o acúmulo de ar frio, a temperatura vai ser mais baixa, a umidade vai ser mais alta. E isso pode ser prejudicial dependendo da cultura, ou seja, eu estou tomando decisão de, por exemplo, onde implantar uma determinada cultura de acordo com as características do relevo, de acordo com as características do terreno. E isso é a nossa mesoescala. Já na microescala é principalmente onde nós trabalhamos aí, né? Porque a microescala é o local em si que você pode provocar pequenas modificações no ambiente para tornar ele possível, apto a um determinado cultivo, por exemplo. Então, exemplo, você está num local que talvez não seja apto para o cultivo. Eu gosto de sempre dar esse exemplo, não seja apto para o cultivo do morango. Mas se você cria lá uma casa de vegetação em que você controla a temperatura, você controla a umidade, você controla ventos, você controla a luminosidade, você criou o quê? Um ambiente apto para o cultivo do morango. Ou seja, você está modificando as condições atmosféricas, os elementos meteorológicos em uma microescala. Você está modificando o ambiente em uma pequena escala aí. E aí nisso você consegue fazer pequenas modificações para tornar o ambiente apto aí, tá? As definições. Então a macroescala trata os fenômenos em uma escala regional, né, ou seja, uma escala geográfica, para principalmente caracterizar o clima de grandes áreas. Essa figurinha que vocês estão vendo aí é um mapa da classificação climática do Brasil, inclusive a classificação de Köppen, que é bastante utilizada aí, de acordo com a localização. Lembram que a gente estudou lá em GEO? Nós tínhamos lá a Terra, tínhamos a linha do Equador, acima da linha norte e abaixo o sul. Mas vamos pensar aqui, a linha do Equador está passando aqui no Brasil, e aí, quanto mais afastado está da linha do Equador aqui, ó, maior é a minha latitude, né? Mais diferente vai ser o clima à medida que eu vou me afastando da linha do Equador. E esse mapa aqui mostra justamente isso, essa classificação climática em relação à localização geográfica. Esse estudo é feito dentro de uma escala de estudo que a gente chama de macroescala, porque a gente trabalha com grandes regiões, uma escala regional, uma escala geográfica de municípios, de estados, de países, de continente, tá? Só ilustrando para vocês, a mesma classificação.
aqui em termos do Brasil como um todo, né? E aqui quer dizer o mundo como um todo, a classificação climática do mundo. E aqui é o mesmo mapinha do Brasil, com a legendinha aqui mostrando como que é o comportamento do clima em cada região. Na mesoescala, eu comentei com vocês que na mesoescala a topografia interfere no comportamento dos meus fenômenos atmosféricos, dos meus fenômenos meteorológicos, dos meus elementos climáticos ou meteorológicos, como vocês preferirem chamar. E aí eu tenho que tomar muito cuidado com a topografia do terreno em termos do relevo, gente. Eu estou falando topografia especificando a altimetria do terreno, o relevo, tá? Alguns cuidados, por exemplo, a orientação do seu plantio, porque eu tenho regiões, por exemplo, regiões voltadas ao norte, recebem maior ou menor quantidade de insolação solar, regiões voltadas ao sul recebem menor quantidade e assim por diante. E tudo isso interfere no meu planejamento, né? Alguns cuidados que eu tenho que ter. A disposição de culturas deve estar de acordo com a disposição do terreno, justamente para melhor aproveitar as encostas e exposição à radiação. Na aula que vem a gente vai começar a falar em específico da radiação solar, mas a radiação é o principal elemento meteorológico que nós temos aí, porque ela, além de ser um elemento, também é um fator meteorológico, porque a radiação interfere na temperatura, interfere na evapotranspiração e assim por diante. Então eu tenho que planejar bem para que minha cultura aproveite da melhor maneira possível a radiação solar, a exposição à radiação solar. E como que eu faço esse melhor aproveitamento? Em termos de Brasil, em termos de hemisfério sul, eu tenho que os locais que são voltados para o norte são mais ensolarados, secos e quentes, ou seja, recebe maior quantidade de radiação e tem temperaturas mais elevadas. E locais voltados para o sul são menos ensolarados, são mais úmidos e frios. O que é o melhor? Vai depender da cultura que você está querendo tomar a decisão, vai depender da cultura que você está fazendo o seu planejamento. Por isso que na primeira aula eu falei para vocês, gente, salvem aquele livro que está lá na referência da aula 1 da primeira semana, que chama-se Agrometeorologia do Cultivo. Nele tem não todas, né, mas as principais culturas aí e as necessidades climáticas, as necessidades edafoclimáticas dessas culturas. Se eu estou com uma frutífera que gosta de frio, então o ideal é que ela seja plantada voltado para o sul, que vai estar mais frio, vai estar mais úmido. Se eu estou com uma planta que gosta mais de calor, o ideal é que ela seja plantada, a minha cultura, voltada para o norte, que vai receber mais radiação, vai ter maior temperatura. Além disso, tome muito cuidado com o relevo, porque nós temos aí regiões de baixadas, que favorecem um acúmulo de ar frio, regiões de chapadas, né, que também favorecem aí a temperatura mais fria, e regiões de meia encosta, que a temperatura, o ar, ele é mais a menos. Se a planta, se a sua cultura, ela não gosta de frio, você tem que optar preferencialmente para regiões de meia encosta. Se ela já gosta de frio, regiões de chapadas, né, aí, né, ou regiões de baixadas e chapadas aí, né, planaltos. Que são as principais coisas que a gente tem que levar em consideração ao estudar aí, né, as condições do relevo para nosso planejamento e tomada de decisões. Para a gente fechar hoje, nós temos aí a microescala, que eu já comentei com vocês, que são os fenômenos meteorológicos acontecendo em pequena escala, ou seja, em um local pequeno, não é uma cidade, mas é uma lavoura. Então, o que está acontecendo ali na lavoura? Pode ser que está chovendo lá na lavoura de soja, mas não está chovendo na cidade. Mas por que está chovendo lá? Pode ser justamente esses efeitos da microescala, né? Os efeitos locais. Pode ser a altitude lá daquela lavoura, pode ser a localização geográfica, pode ser uma série de fatores que a gente vai estar vendo aqui. Mas quando a gente fala de fenômenos que acontecem em microescala, eu estou falando para vocês de fenômenos meteorológicos aí que acontecem, né,
em pequenos locais, né? Em locais menores, que você consegue monitorar e que você também consegue, de certa forma, modificar em partes aí esse ambiente para que ele se torne mais propício àquela atividade que você quer desenvolver. Exemplos de modificações de ambiente: estufas, casas de vegetação, o uso de quebra-ventos, que você diminui o efeito dos ventos. Tudo isso você está alterando o ambiente, você está alterando aquele lugar em que está inserido lá aquela lavoura, que está inserido aquele galpão, para que aquele ambiente fique mais propício àquela atividade que você quer explorar. Olha lá. Então eu tenho aqui, né, efeitos de microescala, né? Por exemplo, viveiro com cobertura em tela, em que a cobertura aqui, o telado ali, né, ele diminui a incidência de radiação, né? Ele filtra alguns raios aí também, então você está modificando a radiação, a quantidade de radiação solar que chega na planta. Você tem aí o uso de quebra-ventos, né, sistemas agroflorestais que servem como barreira para os ventos, reduzir a velocidade de ventos, inclusive vento. Alguns não dão importância, além da importância lá na pulverização agrícola. Se os ventos forem muito intensos, por exemplo, ele pode provocar um efeito chamado de nanismo, ou seja, a planta ela não se desenvolve bem e pode provocar fissuras na planta e ambiente propício ao ataque de pragas e também propício à ocorrência de doenças. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com ventos, regiões que têm aí predominância de ventos fortes. É ideal você trabalhar com quebra-ventos. Você tem aí as estufas, as casas de vegetação que você controla, modifica e consegue, de certa forma, principalmente controlar, né, esses elementos, esses fatores meteorológicos aí. Tem arborizações, né, dentro de áreas de pastagem, por exemplo, também, que ajudam o animal a diminuir a temperatura corporal. Por consequência, se o animal está lá dentro de uma temperatura corporal considerada ótima, a produtividade animal também vai ser maior. Ou seja, estou modificando o meu ambiente, criando um ambiente aí mais propício, né? E aí, só um minutinho aqui. Temos aí, né, para a gente fechar, uma macroescala, né, que é onde a gente caracteriza o clima de uma região. Entenda o seguinte: dentro de uma macroescala, podem ter diferentes mesoescala, topoescalas aí, né? Ou seja, em Goianésia, em Anápolis, você tem regiões diferentes, de relevo diferente, de altitude diferente, que vai ter serra, que vai ser mais plano, ou seja, o relevo dentro aqui de Anápolis, por exemplo, vai interferir lá no meu planejamento. Mas, numa macro escala, o meu clima ali dentro de Anápolis ele é praticamente o mesmo. Dentro de diferentes relevos, eu tenho diferentes microescalas, né? Então, uma região mais plana, eu posso estar lá fazendo ou não o uso, por exemplo, de um quebra-vento para modificar o meu ambiente. Eu posso estar fazendo ou não arborização para diminuir a temperatura corporal ali do meu animal. Eu posso ou não fazer um telado, uma casa de vegetação, dentro de diferentes topoescalas. Então, as 3 escalas meteorológicas, essas escalas espaciais, acontecem, e dentro da macro existe topoescalas, mesoescalas, e dentro de mesoescalas existem microescalas aí, tá bom?